Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães e você está no canal que dá dicas de leitura, filosofia e religião, história das religiões, literatura e religião. Então hoje nós vamos falar de uma dica de livro, né, sobre filosofia, vários ensaios sobre vários filósofos, né? Então uma breve história da filosofia, em que ele vai abordar, inclusive, as linhas sucessórias de filósofos, né? As famosas trios de filósofos e um reagindo ao outro. Tá? Então ele faz essa ligação, eu acho interessantíssimo. Vou dar algumas dicas aqui, né? De antemão. E ressaltar neste livro aqueles filósofos que trabalham com a religião. Então, já que é filosofia e religião, não abordarei filósofos que trabalham com política ou trabalham com questão de lógica, linguagem, né? Então são 40, tá? 40 ensaios, 40 capítulos, e eu vou abordar alguns, né? Então, vamos abordar o Platão, Aristóteles, vamos abordar o Santo Agostinho, né? O Aquino, São Tomás de Aquino, Blaise Pascal, Spinoza, né? O Kant, aqui tem dois capítulos sobre Kant, né? Questão da moral, e vai falar do Søren Kierkegaard, né? Então, dá umas dicas de leitura aí, e ressaltar alguns pontos principais, né? Então vai falar, obviamente, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, né? Vai falar lá do Amônio Sacas, vai falar do Plotino, Porfírio, né? Então essas trincas de filósofo aí, vai falar do Santo Agostinho, do Santo Tomás de Aquino, etc, tá? Então, a dica de leitura que eu já passei no canal aí, né? Que estamos lendo aí com Confissões, o Santo Agostinho, tá? Também lendo a filosofia de São Tomás de Aquino, não está com o livro aqui, né? Não está aqui não, tá? Tem que ler sobre teológica, né? Mas sobre teológica são calhamaças de livro, em breve, quem sabe ano que vem, né? Mas interessante aqui, porque além de ser o teor pessoal, né? Confissões, ele vai tratar de filosofia, vários aspectos, né? Livre-arbítrio, liberdade, bem e mal, tá? Aqui o Kant, tá? O Kant está nesse livro, no livro que eu vou falar aqui, ele vai dedicar 2 capítulos, tá? Ao Kant, então você vê a importância, o Kant é um divisor de águas aí. Tem aqueles que resistem ao Kant, aí vai ter o Hegel, né? Vai ter o Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, etc. Tá? Questão moral, a questão do imperativo categórico, tá bom? Então é interessante estar isso aqui. A questão também, para o Kierkegaard, né? Filosofia e teologia, questão da liberdade, livre-arbítrio, pecado originário, né? O pecado original, o hereditário, etc. Tem também o do desespero, né? O desespero humano, e o Kierkegaard é de tradição luterana, e vai atualizando esses termos. Inclusive, já fiz vídeo comparando o Kierkegaard com o Santo Agostinho, tá? O que mais? Sim, aí, dica interessante que a Biblioteca de Alexandria vai falar dos pensadores, dos filósofos, dos cientistas, dos engenheiros, mas principalmente dos filósofos, pensadores e a religião, tá? Então, destacando aqui, vamos destacar os trechos, né? Dando reflexo direto esse óculos. Acho melhor assim. Tá. Então, ele vai falar aqui nesse livro sobre a Septuaginta, tá? A tradução da Bíblia, do hebraico para o grego, tá? Que foi feita aí século III, século II a.C. Filho de Alexandria e a questão do Logos, tá? Importante isso aí. Os pais da igreja patrística, né? Então, os primeiros pais da igreja, muitos de Alexandria, a questão da Trindade, né? A questão do arianismo, tá? E a mais interessante aqui é a relação do platonismo, Santo Tomás de Aquino, neoplatonismo, aristotelismo, que vai inspirar o Santo Tomás de Aquino, tá? Isso é importante, e o estoicismo. Tá? Agora a gnose, então a gente vai contar a história da gnose, porque pessoas desavisadas acham que a gnose é o verdadeiro cristianismo que foi sepultado nas areias do deserto, e aí chamado de heresia, e o cristianismo tem um falso. Eu já vi gente na internet falando isso aí. Olha, o verdadeiro cristianismo é a gnose. Na verdade, a gnose não é que um heresia do outro, porque a gnose e o cristianismo eram paralelos, eram rivais, tá? Assim como tinha o maniqueísmo, né? Tinha o culto de Mitra, o mitraísmo. Então vai deixar bem claro aqui que o gnosticismo não era um movimento único, eram várias escolas gnósticas, então a gnose, né, como se fosse uma coisa única, não, são várias escolas, né, culto de mistérios, tem muita mitologia grega, mitologia romana, tá? Então eram, podemos dizer assim, os rivais do cristianismo. E quando o cristianismo se tornou realmente a religião oficial do império, a gnose foi sendo, né, escanteada ali, perseguida também, tá? Mas não é que olha, é o verdadeiro cristão, né? Porque eu já vi gente na internet falando isso aí, então, né? Desconhecimento do que seja gnose, gnose, né? Depois foi mesclando com os cultos de mistério aí, a alquimia, tal, cabalá cristã,
ressurgindo depois na Idade Média, Rosa Cruz, maçonaria, né? New Age, esoterismo. Então, se você for analisar, a história gnose até hoje, tá? A história gnose até hoje. Outro interessante aqui, ó, Crônica de Nárnia, tá? Filosofia Crônica de Nárnia, interessantíssimo também. Para quem conhece a obra do C.S. Lewis, né? Quem leu os livros lá do C.S. Lewis, tem aqui as Crônicas de Nárnia e a Filosofia, tá? Vou dedicar um vídeo só para esse aqui, para quem leu, tá? Para quem leu o livro aí do C.S. Lewis, quem viu o filme lá das Crônicas de Nárnia, tá? Muito bem, esse livro aqui, então, vamos lá. Esse livro aqui você pode pegar, comparar Platão, né? Platão e Aristóteles, ou comparar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, pelas diferenças de filosofia entre eles aí, tá? Então, por exemplo, dá pra falar assim, olha, Platão é mais idealista. Aí você vai falar, não, Aristóteles é mais realista. Aí você vai comparar. Então, Platão com São Tomás de Aquino. Tá? O mundo das ideias. E aí, o mundo dos sentidos. Tá? Comparando aqui o Platão com São Tomás de Aquino. Em seguida, a questão da política e da metafísica. Para São Tomás de Aquino é mais interessante a teologia e a filosofia. Tá? A ideia do Platão é a ideia de que a alma está presa ao corpo. Né? Mas o São Tomás de Aquino vai trabalhar assim não, tá? Você chega ao transcendente através do imanente, ou através do corpo, do sentido, você chega a Deus, ou chega a Deus através das criaturas, tá? Isso comparando um ponto com o outro. Se você pegar Platão e Kant, tá? Depois, Platão e Kant. Então, Platão e Kant, preocupado muito com a transcendência, o mundo das ideias, o mundo que não está aqui. Enquanto que o Kant fala, você não vai acessar esse mundo aí das ideias, esse mundo do nômeno, né? Você vai atingir o que? Os fenômenos. Tá? O fenômeno que você vê, que você percebe. E aí, enquanto Platão está preocupado com a razão pura, tá? Aí já o Kant está preocupado com a experiência e como é que essa experiência é acessada pela mente, porque você só tem esse acesso pela mente, tá? Você não tem a coisa como ela é. A coisa em si, no Platão, ela é conhecível pelo filósofo. Então, o filósofo é o grande esclarecido, né? Enquanto que a coisa em si não é conhecível. Então você não tem acesso à coisa em si. Tá? É desconhecida para nós. E enquanto que Platão tem a metafísica do ser, no Kant tem a crítica justamente dessa metafísica. Né? Porque você não acessa a metafísica, você não vai acessar a lei da física. Tá bom? Então você pode comparar o Platão e o São Tomás de Aquino. Né? Já fizeram lá. Tá? O São Tomás de Aquino agora e o Kant. Tá? Então lá, São Tomás de Aquino. Então, no São Tomás de Aquino você tem um realismo, no Kant você tem um idealismo. Tá? E aí ele é transcendental porque você só tem conhecimento do fenômeno, você tem conhecimento só do que está aqui, você não tem conhecimento do mundo de lá. Tá? E aí, se São Tomás de Aquino fala que a fé e a razão são complementares, aí para Kant não, há uma limitação da razão. Né? Há uma limitação da razão porque você não vai acessar, né, o outro mundo, podemos dizer assim. Né? Não só o coisa em si não é objeto de conhecimento, tá bom? De São Tomás de Aquino, a ética é baseada na virtude e o Kant, né, ela é baseada no dever, que é o imperativo categórico que eu falei no outro livro ali, tá? E aí você vai ter depois o Spinoza, né, aliás, Spinoza, antes do Kant, falando que não há separação do mundo e Deus, né? Ou seja, Deus se realiza na natureza ou a natureza é a manifestação de Deus. Deus é a natureza, tá bom? Enquanto que para Santo Agostinho e o São Tomás de Aquino, Deus é transcendente e imanente. Ou seja, Deus está fora da criação, mas ele age na criação. Tá? Interessante isso aí. E depois o Kant vai ter o Hegel fazendo um grande sistema de pensamento e vai ter o Schopenhauer e o Kierkegaard e o Nietzsche reagindo a isso. Tá? Cada um de um modo. Lembrar que o Schopenhauer é mais cético, né? E que vai inspirar depois o Nietzsche. E o Kierkegaard vai reagir ao Hegel. Né? E o Hegel vai influenciar o Marx. Tá bom? Só que o Marx é materialista e o Kierkegaard não é materialista. Tá bom? Então o Kierkegaard ele vai trabalhar a questão da fé, né? O salto de fé. Tá? Interessante que esses são os filósofos religiosos e um reagindo ao outro de alguma forma. Tá? E aí o Blaise Pascal. O Blaise Pascal é interessante que ele é época do Montaigne, que é os ensaios, os pensamentos metafísicos, né? A época da descoberta da América e tal. E aí o Blaise é aquele da aposta, né? A aposta de Pascal, que você vive, né, vive na crença, né, vive na crença de que Deus existe. A melhor aposta é que Deus exista, tá? Porque se você viveu sem Deus e descobre que Deus existe, né, então é essa questão da aposta de Pascal. Tenho que ler aqui nesse canal os pensamentos, né, os pensamentos do Blaise Pascal, é importante